Quando publiquei o primeiro episódio desta série, achei que tinha finalmente aprendido a lição. Achei que aquele tinha sido o momento em que tudo mudava, mas estava completamente enganado. Porque poucos dias depois, voltei ao casino. Voltei às apostas e voltei a perder dinheiro. Naquele momento pensei, nunca vou mudar. Mas afinal, foi exatamente ali que tudo começou. Bem, passou um mês desde o primeiro episódio. E hoje quero mostrar-vos o que é que aconteceu exatamente no mês de junho. Não apenas quanto dinheiro investi, não apenas quanto dinheiro tenho, mas principalmente como é que a minha cabeça começou finalmente a mudar. No início de junho recebi dinheiro e aconteceu exatamente aquilo que eu prometi que nunca mais ia acontecer. Voltei ao casino, voltei às apostas e em poucos dias gastei exatamente 1617 euros. Quando olhava para a minha conta não acreditava. Era exatamente a mesma história outra vez. Sabem o que é pior? Não foi perder os 1617 euros, foi perceber que, afinal, eu ainda não tinha mudado. Porque no primeiro episódio eu falei muito sobre disciplina, sobre construir património, sobre deixar o dinheiro rápido. Mas poucos dias depois fiz exatamente o contrário. E sinceramente tive vergonha. Durante alguns dias achei mesmo que tinha estragado o mês inteiro. Pensei, pronto, outra vez, nunca vou conseguir sair deste ciclo. Mas olhando para trás, acho que foi precisamente aí que este mês começou, porque pela primeira vez não tentei recuperar, não depositei mais dinheiro, não procurei outra aposta, simplesmente aceitei que tinha errado. E isto pode parecer normal, mas para mim não era, porque todas as outras vezes eu perdia dinheiro e queria recuperá-lo imediatamente. Entrava num ciclo, perdia, depositava, perdia novamente, depositava novamente, até ficar sem nada. Desta vez, não. Continuei a trabalhar, continuei a gravar vídeos, continuei os meus projetos e esperei pelo fim do mês. E quando o fim do mês chegou, aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. Recebi cerca de 2000 euros, entre o meu salário normal e o subsídio de férias. E naquele momento tinha duas opções. Fazer exatamente aquilo que fazia sempre ou fazer uma coisa completamente diferente. E sabem qual foi a primeira aplicação que abri? Não foi o casino, não foi uma casa de apostas. Foi a Trading 212. E para muitas pessoas isto pode parecer uma coisa pequena, para mim foi provavelmente a maior vitória deste mês, porque durante anos, cada vez que recebia dinheiro, a primeira coisa que fazia era pensar quanto dinheiro consigo ganhar hoje. Hoje, a primeira pergunta foi diferente. Quanto é que consigo construir este mês? E foi exatamente isso que fiz. Investi 483 euros no VWCE e mais 120 euros na Microsoft, no total 603 euros. Enquanto carregava no botão de comprar, houve uma coisa que me passou pela cabeça. Se eu tivesse recebido esse dinheiro há uns meses, provavelmente hoje já não tinha nada. Provavelmente já tinha ido parar outra vez ao casino. E isso assustou-me, porque percebi o tempo que desperdicei. Percebi quanto dinheiro deixei escapar. Mas ao mesmo tempo também percebi outra coisa. Pela primeira vez, não estava a pensar no dinheiro que perdi. Estava a pensar no dinheiro que ainda podia construir. É estranho, mas olhar para estes números já não me dá ansiedade, dá-me motivação, porque hoje cada euro investido representa uma decisão que eu tomei, uma decisão consciente, uma decisão pensada, uma decisão que me aproxima da vida que quero construir. E sinceramente acho que foi exatamente aqui que o projeto começou realmente. Não foi quando publiquei o primeiro episódio, foi neste momento, no momento que escolhi investir, em vez de apostar. Agora quero mostrar-vos exatamente como terminou este mês. No Banco CTT tenho neste momento 169 euros, na Wise 819 euros, no saldo da Trading 212, onde estou a ganhar 2,4% ao ano só por ter o dinheiro parado, tenho 473 euros disponíveis e exatamente 1546 euros investidos. No total o meu património é de 3007 euros. Pode parecer pouco, eu sei, mas para mim este número significa mais do que 3000 euros. No final de maio o meu património era de 2912 euros, hoje é de 3007 euros. Isso significa que o meu património cresceu cerca de 3,3% num único mês. E sabem qual é a parte mais engraçada? Este crescimento aconteceu num mês em que perdi 1617 euros. Se me tivessem dito isso há 2 meses, eu não acreditava. São apenas 95 euros. E muita gente vai olhar para isto e dizer só isso? Mas para mim esses 95 euros significa muito mais. Porque esses 95 não representam apenas dinheiro, representam controlo, representam disciplina, representam uma decisão.
e principalmente representam uma coisa que eu nunca tive durante muito tempo: consistência. Durante anos eu procurava a grande oportunidade, o grande investimento, a grande aposta, a forma rápida de ficar rico. Hoje acho exatamente o contrário. A riqueza constrói-se de forma incrivelmente aborrecida: trabalhar, poupar, investir, repetir todos os meses. E sinceramente prefiro uma vida aborrecida do que uma vida onde todos os meses depende da sorte, porque finalmente percebi que não quero ficar rico rapidamente, quero ficar financeiramente livre, e essas duas coisas não são a mesma. Sabe uma coisa? Durante muito tempo eu pensei que o meu maior problema era o dinheiro. Hoje percebo que não. O meu maior problema era a pessoa que eu era quando tinha dinheiro, porque sempre que recebia o ordenado, a minha cabeça já estava a pensar em como podia ganhar mais. Nunca pensava em como podia fazer durar. E isso fez-me perder muito mais do que dinheiro, fez-me perder tempo, fez-me perder paz, fez-me perder oportunidades. Porque enquanto eu estava sentado em frente a um casino online, não estava a construir rigorosamente nada. E acho que essa foi a maior mudança deste mês. As horas que eu antes passava no casino, agora passo a trabalhar, a editar vídeos, a pensar em novos projetos, a aprender, e sinceramente acho que vale muito mais do que qualquer aposta que eu poderia fazer. Porque hoje já não procuro dinheiro rápido, procuro competências, procuro disciplina, procuro construir uma vida que não dependa da sorte. Também houveram pequenas coisas que me fizeram pensar. Este mês paguei 2 subscrições na App Store de aplicações que realmente nem utilizei. E isso fez-me perceber uma coisa: não são só os grandes erros que atrasam os nossos objetivos, são também as pequenas decisões que repetimos sem pensar. É por isso que hoje tento olhar para todos os euros, não porque queira controlar tudo ao cêntimo, mas porque quero que cada euro tenha um propósito. Sei perfeitamente que ainda estou muito longe de chegar aos 100.000 euros. Ainda me faltam 96.993 euros. E isso pode parecer assustador, mas pela primeira vez não olho para esse número com ansiedade. Olho para ele como uma direção. Porque finalmente percebi uma coisa: o património não se constrói num mês, nem num ano, constrói-se através de centenas de decisões certas tomadas ao longo do tempo. E se este mês me ensinou alguma coisa, foi exatamente isso. Um erro pode estragar um dia, pode estragar uma semana, mas não tem de estragar o meu futuro. Só o destrói se continuares a repetir o mesmo erro. Julho já começou e tenho 3 objetivos muito simples. O primeiro é não apostar um único euro. O segundo é investir pelo menos 30% do meu ordenado. E o terceiro é continuar a cumprir as promessas que me faço a mim próprio. Porque no fim, o dinheiro não muda a tua vida. As tuas decisões é que mudam. Há um mês eu estava a destruir dinheiro. Hoje estou a construir património. Ainda não cheguei aos 100.000 euros, não estou perto, mas pela primeira vez acho que estou no caminho certo. Obrigado por acompanhares esta jornada. No próximo mês voltamos a abrir as contas, voltamos a mostrar os números e voltamos a descobrir se consegui manter a promessa que me fiz a mim próprio. Vemo-nos no próximo episódio.